Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Beatriz. Eu tô começando agora no YouTube e se você, assim como eu, é um apaixonado por arte, cultura brasileira e cinema, seja muito bem-vindo ao canal. Bom, hoje é o segundo vídeo de uma série muito especial que eu tô fazendo sobre o livro A Preparação do Ator de Konstantin Stanislavski. Nesse vídeo em específico, eu vou trabalhar 5 capítulos, assim como no passado, mas eu não vou trazer nenhum contexto sobre o autor em si. Então, vamos focar no livro. Então, bora lá. O 6º capítulo que vamos trabalhar se chama Descontração dos Músculos. Basicamente, é um capítulo que fala sobre os prejuízos da tensão muscular nos atores. Bom, imaginem só, um ator normalmente, principalmente de teatro, ele pega grandes temporadas, então as peças ficam em cartaz durante meses. O comum, principalmente no Brasil, é de 2 a 3 meses. E a cada semana existem várias interpretações, várias peças. Só que, imaginem, se um ator ficar tenso a cada vez que entrar em palco, imagina, uma temporada inteira tensionado, meses tensionado. Olha o prejuízo à saúde física desse ator. É muito importante que nós, que estamos começando ali a desenvolver a nossa atuação, estejamos atentos a essa importante questão. Nós precisamos estar descontraídos, nós precisamos estar distensionados a cada vez que entrarmos em palco. Mesmo que o personagem represente estar tensionado, represente estar nervoso, angustiado, nós precisamos ter plena noção dos nossos músculos. E como nós fazemos isso? Bom, uma das principais estratégias é a disciplina. Então, um dos exercícios passados no livro é que você se deite em uma superfície plana e tente relaxar, tanto com o controle da respiração, quanto com a identificação de pontos de tensão. Então, quando você estiver deitado, respirando com uma frequência boa, você vai começar a observar os pontos tensionados. Ai, meu ombro está tensionado, então eu vou procurar relaxar. Ai, agora minha barriga está tensionada. Ai, agora minha sobrancelha, minha mandíbula. A gente tem que prestar muita atenção nisso porque nós passamos mensagens para o nosso público. E se nós estamos tensionados, isso vai ser visto. Então, é importante que nos atentemos a essa questão, tanto para a nossa saúde, quanto para a fidelidade do papel. Outra observação importante do Konstantin Stanislavski, eu até separei um trecho sobre, é a seguinte: um objetivo vivo e real fazem naturalmente e inconscientemente funcionar a natureza. E só a natureza pode controlar plenamente os nossos músculos, distendê-los adequadamente ou relaxá-los. O que isso significa basicamente? Bom, se você vai trocar uma lâmpada, você simplesmente vai, pega a escada, sobe na escada, dessosqueia a lâmpada e troca. E isso são atividades básicas, você sabe muito bem como agir. Então, por que, se você estivesse fazendo essa mesma atividade em um palco, vamos colocar a imaginação em jogo, você estaria tensionado? Sim, existe o medo do público, existe a tensão que só pisar no palco já coloca na gente, mas é preciso lutar contra isso. Bom, indo para o 2º capítulo do dia e o 7º capítulo da série, que se chama Unidades e Objetivos. Nele, Konstantin Stanislavski vai aprofundar um pouco mais sobre a questão da linha contínua. O que é isso? Bom, como tratado um pouco no vídeo anterior, a linha contínua é o que vai fazer com que a peça seja coerente. Então, ela vai criar cenas complementares que vão se ligando e vão fazendo com que também o público se interesse para que no final tudo faça sentido, né? Então, para isso, além da divisão em atos e cenas, é necessária a divisão em unidades e objetivos. A respeito das unidades, cada cena, cada personagem tem as suas próprias unidades. E o que são elas? Basicamente,
as ações são divididas em pedaços menores e menores e menores e menores, até que eles possam ser reconstituídos para que o todo faça sentido. Então, por exemplo, se o personagem entra em cena e a sua principal ação nela é mudar os móveis de lugar. Você está interpretando um papel que está de mudança e, enfim, dá um tremelique nele e ele quer mudar tudo da casa. Você vai lá, vai mudar o sofá, depois você vai olhar, vai mudar a cadeira. Não gostei da cadeira, vou mudar de novo. Ai, agora não gostei de onde a televisão tá, vou mudar a televisão. A partir disso, você vai criando essas unidades. Ah, mudei a televisão, mudei o rack, mudei o sofá, mudei o tapete. Essas são pequenas unidades que vão se complementando para tanto iniciar quanto fechar a cena. Agora, os objetivos. Os objetivos são o que movem as ações. Os objetivos devem estar alinhados com o propósito da peça, mas também com a cena em si. Qual que é o objetivo dessa cena que eu acabei de falar? Bom, é basicamente mudar os móveis de lugar, porque o personagem está de mudança. Tendo isso em mente, o ator não se perde. É algo muito importante. Assim que você entrar naquela cena, você tem que ter esse objetivo muito bem visto. Bom, de forma geral, Konstantin Stanislavski dá algumas dicas e também fala que para que haja ainda mais coerência é necessário nomear essas unidades e esses objetivos. Para isso, ele dá um exemplo. Dá um exemplo de uma peça que retratava um casal que tinha acabado de perder seu filho. Enquanto a mãe ainda estava sofrendo muito do luto e não queria se despedir das roupinhas do filho, não queria dar para doação, o pai, o seu esposo, era um fanático religioso e detestava essa postura da sua esposa, porque ele acreditava que aquilo era um pecado, que ela não deveria se apegar aos bens materiais e que ela deveria valorizá-lo mais. Ela só estava enxergando o filho e não estava enxergando o esposo. A partir disso, cada personagem entrando em conflito nessa cena vai ter o seu objetivo próprio. Qual que é o objetivo da mãe nessa cena? Bom, eu quero mostrar para o meu marido que eu mereço ficar com as roupinhas do meu filho. Eu criei um vínculo muito forte. Eu quero lembrar do meu filho a todo momento, então eu quero estar em contato com essa roupa. E o que o pai, o que o esposo vai estar tendo como objetivo principal? Bom, eu quero fazer com que a minha esposa me ame de novo. Eu quero fazer com que a minha esposa perceba que o caminho é a religião. Eu quero com que a minha esposa perceba que eu é que estou com a razão e não ela. A partir disso, as ações vão se realizando de forma espontânea, o que ajuda até mesmo o ator a se colocar em cena e a dar continuidade no papel. É como se fosse um guia. Bom, indo então para o 8º capítulo, que se chama Fé e Sentimento da Verdade. Estamos falando aí de construir, pouquinho por pouquinho, uma peça, uma cena. E como que a gente faz isso? Como que a gente representa? De um modo grosseiro, nós podemos falar que os atores fingem ser quem eles não são. Mas aí que está o pulo do gato, porque os atores, eles têm que ter a noção de que é necessário muita fé e é necessário muito sentimento de verdade para estar em cena e para ser escutado, para ser admirado pelo público. Então, eu separei também um trecho do livro para representar um pouco a síntese desse capítulo. Tudo o que acontece no palco deve ser convincente para o ator, para os seus associados e para os espectadores. Então, a plateia tem como desejo primordial acreditar naquilo que está acontecendo. E, de maneira recíproca, os atores precisam acreditar em quem eles estão interpretando durante aqueles 50, 60, enfim, 120 minutos. Bom, para isso,
O ator precisa, com a ajuda das circunstâncias dadas, precisa, com a ajuda da sua imaginação, construir ali aquele personagem, até que chegue um ponto em que eles não consigam se desvincular. O ator precisa ser aquele personagem. E como que nós fazemos isso? Bom, muitos acham que para interpretar é necessário se esquecer e pensar apenas no personagem. Mas não é bem assim, até porque isso é impossível. Nós temos a nossa personalidade própria, os nossos sentimentos próprios e não é tão fácil se desvencilhar de tudo isso de uma vez, até porque nós construímos isso ao longo de muitos anos. Então, o que é necessário fazer para que a fé e para que o sentimento da verdade esteja enraizado em nós? Bom, viu o personagem? Vamos começar a analisar. Ele tem algumas características parecidas com as minhas? O que eu faria na situação dele? O que eu pensaria se eu estivesse naquele lugar? O que eu faria se isso acontecesse comigo? Bom, pensou em tudo isso? Você tem que juntar tudo em uma caixinha só. Você e o personagem vão ser a mesma pessoa. Então, algumas vezes os seus sentimentos vão prevalecer. Algumas vezes você vai se sentir tanto o personagem que vai ser natural. E isso é justamente o almejado, né? É a espontaneidade e a fluidez da narrativa. Bom, agora vamos ir para o quarto capítulo do dia, que se chama Memória das Emoções. A memória das emoções vai ajudar muito, inclusive, nesse sentimento de verdade. Mas, de maneira geral, o que é memória das emoções? Cada um de nós tem armazenado as emoções e episódios de nossas vidas que tocaram muito a gente. Um grande exemplo que eu posso usar é Divertidamente. Então, em Divertidamente, a gente acompanha aquela adolescente que tem as bolinhas das emoções, que representam também partes do seu passado. Todos nós temos isso, né? Então, Konstantin Stanislavski até fala, é como se nosso cérebro, né, o nosso interior fosse dividido em várias casas. Essas casas possuem vários cômodos. Em um desses cômodos pode ter um guarda-roupa. Nesse guarda-roupa existem várias divisões. E em uma dessas divisões vai ter escondido ali entre muitos cacarecos uma miçanguinha. Essa miçanguinha vai representar a emoção necessária para aquela cena. Nossa, mas diante de tantas casas, de tantos cômodos, de tantos guarda-roupas, como que eu vou saber qual emoção usar? Em que medida usar? Como que eu vou saber se aquilo é correto? Bom, isso é algo a ser trabalhado no próprio ator. Mas, de modo geral, quando você estuda aquela cena, quando você percebe que certo sentimento é necessário, para que não fique algo muito falso, o que você pode fazer? Você, usando a sua empatia, vai com alguns gatilhos acessar essas emoções. Então, por exemplo, você está vivenciando uma cena muito forte de luto. E, bom, nossa, mas eu nunca sofri o luto de verdade. Quer dizer, eu já vi pessoas próximas a mim morrerem, mas eu não era tão próxima assim delas. Como se meu personagem perdeu o filho, perdeu a esposa, como que eu vou passar isso de uma forma verídica? Bom, você usa a sua empatia, você tenta se visualizar em momentos que você estava em profunda tristeza, em profunda agonia, e a partir disso você vai transmitir. Então quer dizer que não precisa ser exatamente aquele sentimento para aquela exata circunstância. Não. Você, como profissional, tem que saber lidar com as diferentes circunstâncias e também tem que entender que nós somos limitados. Nós não vamos ter todas as experiências do mundo, mas nós podemos representá-las. Por quê? Por certos gatilhos, por certos elementos que nós usamos, nós passamos veracidade naquilo. Bom,
Outra coisa muito importante que eu anotei sobre esse capítulo foi o papel do diretor na construção dessas emoções. Os diretores, como vocês podem já saber, eles são responsáveis por gerenciar as ações em cena. Só que eles também são responsáveis por entenderem ali como os personagens estão se sentindo e são responsáveis por impulsionarem eles de forma que eles trabalhem o máximo possível, eles deem tudo de si. E como que eles fazem isso? É muito importante que o diretor impulsione o ator com certos métodos, com certos instrumentos. O ator, ele vai ser aquele que está em frente às câmeras, ele vai ser aquele que vai estar em frente a um público, mas por trás dele é muito importante que o diretor se encarregue de impulsionar essas emoções. Muitas vezes os atores estão travados e aí vem o diretor, começa a conversar, começa ali a estimular o sentimento do ator e a cena vem. Então é muito importante que os atores não trabalhem sozinhos. Bom, além disso, Konstantin Stanislavski fala que para que você tenha emoções armazenadas, para que você tenha experiências de vida acumuladas, é necessário garantir uma vida plena, uma vida interessante, exigente e inspiradora. Então, você tem que dar tudo de si para viver experiências únicas, para conhecer novos mundos, novas culturas, e assim você vai criando tanto empatia quanto armazenando tudo aquilo que vai ser necessário um dia para construir um personagem. Bom, por fim, para encerrar o vídeo de hoje, eu vou falar sobre o capítulo Comunhão. Nós estamos construindo aí toda a mensagem passada por Stanislavski, o método desenvolvido por ele, e nós falamos sobre muita coisa. Então, nós já falamos sobre a importância de distensionar os músculos, nós já falamos sobre a linha contínua, sobre o poder da imaginação, sobre como se colocar em cena para que a sua atuação não seja apenas mecânica. E agora nós vamos falar sobre a relação de reciprocidade em cena. Bom, a primeira coisa que precisamos entender é que o público está lá para observar e para acreditar no que está acontecendo. Mas, de forma alguma, os atores podem entrar em contato direto com o público. Como assim? Bom, existe sim uma relação de reciprocidade. Os atores entregam, o público recebe e devolve com risadas, com choro, com emoção. Só que o importante é que os atores não se exibam. Não procurem apenas demonstrar todo o seu talento, né? Então, para isso é necessário que se entenda que o público está ali para receber, mas não para apenas admirar como você é magnífico, como você mexe bem a mão, como você domina suas expressões faciais. Bom, outra coisa importante são as divisões da comunhão. Existem alguns tipos de comunhão observadas em cena. A primeira foi a que eu falei, a relação de reciprocidade entre público e os atores. E agora eu vou falar sobre a autocomunhão. Bom, a autocomunhão é um olhar para dentro de nós mesmos e uma procura por entender o que estamos sentindo e o que vamos evidenciar para o público. Essa autocomunhão é observada nos momentos de monólogos, né? Então, na nossa vida cotidiana, nós não saímos por aí exibindo monólogos, mas quando estamos em cena, muitas vezes isso é necessário. Então, como que nós nos sentiríamos nessa situação? Então, a gente precisa criar uma conexão entre o cérebro e a prana,
A prana é a energia vital. É um conceito do budismo, se eu não me engano. Bom, outro tipo de comunhão é o intercâmbio entre os colegas, né, de cena. Então, quando um colega está falando com você, está ali um personagem falando com você, você não tem que estar com a sua mente fora do palco. Ai, o que eu vou comer hoje? Ai, será que eu decorei? Nossa, eu tenho medo de perder essa cena agora. Nossa, será que eu vou conseguir falar tudo o que eu queria? Não é assim. A gente tem que estar presente. A gente tem que aprender isso. Tem que estar presente naquele momento. Então, para isso, você precisa escutar verdadeiramente seu parceiro. Você precisa criar uma linha de conexão. Olha no fundo dos olhos do seu parceiro. O que você está recebendo com aquilo tudo? O que você está sentindo? Expressa aquilo. Não fica com cara de paisagem só esperando a sua deixa para falar. Não é assim que funciona. Bom, outro tipo de comunhão é a comunhão com um objeto imaginário. Bom, se está tendo ali uma cena com um fantasma, você vai se convencer de que tem um fantasma? Você vai gastar toda essa energia em falar, nossa, tem um fantasma aqui do meu lado. Não, você vai imaginar. É o poder da sua imaginação. São circunstâncias dadas. O que eu faria se agora aparecesse um fantasma na minha frente? A partir disso, você vai de novo acessar as suas emoções e transmiti-las para o público, sem exibicionismo. Por fim, eu vou falar sobre um elemento muito importante trabalhado nesse capítulo que se chama agarrador. Agarrador é o que Konstantin Stanislavski fala que é o esforço físico excepcional e a maior atividade motora. O agarrador é quando você se encontra tanto no personagem que você faz tudo certinho. Então, se é pra ouvir, você ouve atentamente. Se é pra cheirar, nossa, chega a sentir o cheiro daquilo que, enfim, tá no texto, né? Então, sei lá, o personagem tá num campo e tá sentindo o cheiro de rosas. Você tem que sentir o cheiro de rosas. Se imagina sentindo o cheiro de rosa. Nossa, eu tô sofrendo. Então eu tô sofrendo de verdade, caramba. Tem que fazer tudo com muita intenção. Basicamente, ser ator é ser intenso. É estar em cena e com muita emoção se colocar naquilo. Se prestar àquilo. Você tá exercendo uma profissão muito digna, que é de entreter as pessoas, que é de passar mensagens. Então, vamos fazer isso direito, né? Bom, basicamente, a lição do dia foi essa. Eu termino meu vídeo aqui. Semana que vem tem mais um vídeo da série, o terceiro e último. Espero que tenham gostado. Qualquer sugestão podem colocar nos comentários. Se vocês tiveram também algumas outras opiniões sobre o livro, podem colocar. Aqui é um espaço aberto. É isso, gente. Um beijo!